Bem, é outubro, então a gente vai participar aí do Victober, por que não é? Em outubro a gente lê livros que se passam ou que foram publicados na época da Rainha Vitória, da Inglaterra. E o livro de hoje, especificamente, nós sabemos com certeza que Rainha Vitória não apenas leu, como gostou tanto que recomendou ao seu próprio primeiro-ministro na época. Nós estamos falando de Oliver Twist, do Charles Dickens, que completa aí a tríade dos órfãos de Dickens, que me faltava. Eu já havia lido, então, David Copperfield e Grandes Esperanças. Eu li primeiro Grandes Esperanças. Vários consideram David Copperfield o grande livro de Charles Dickens, inclusive o próprio Dickens considera David Copperfield seu filho favorito. Ele coloca nessas palavras, né? Para mim, Grandes Esperanças é melhor. Em segundo lugar, eu colocaria David Copperfield. E em terceiro, Oliver Twist, mas não porque é um livro ruim, mas é que alguém tem que ficar em terceiro lugar, certo? Mas está longe de ser um livro ruim. Veja, é um livro da juventude do Dickens, certo? Então, ele ainda está se acostumando com a ideia. É só o segundo livro publicado nesse formato, se eu não estou enganado. Nesse formato assim, de livro físico, né? Ele foi publicado em folhetins e depois no formato de um único livro, em um único volume, né? Ele tem vários escritos que ficaram apenas nos folhetins. Então, Dickens ainda era um escritor inexperiente, estava aprendendo o ofício, e aí, depois que você lê o que ele foi escrevendo na sua maturidade, né, você vê como ele evoluiu e como isso foi bom. Além dessa edição aqui da Penguin, que é muito bacana, eu também fui alternando com essa edição aqui da editora Unesp no Kindle, deixa ele iniciar aqui, que tem essa capinha aqui. Eu vou colocar a capa colorida aqui, na verdade, certo? Veja, eu tenho essa edição física, eu sei que eu comprei, faz alguns anos, inclusive, mas eu simplesmente não sei onde enfiei. E aí eu subi em escada, fui lá na parte mais alta aqui da estante, não consegui encontrar o livro, é uma pena, porque é uma tradução muito boa. Das traduções que eu li, a da editora Unesp é a mais fluida, digamos assim, sem ser infiel à edição original. A da Penguin já é mais fiel no sentido de que deixa a leitura um pouco mais arrastada. E eu sei disso, porque eu também tenho essa edição em inglês, é uma edição da Penguin britânica ou da Penguin americana? Eu acredito que seja da Penguin britânica. Isso aqui é uma edição econômica de verdade. O Brasil não sabe fazer edição econômica, ok? Então, assim, é um livro, não sei, mole, frágil. Eu li com todo o cuidado as partes que eu li aqui, que não foram muitas, porque realmente é um inglês bastante arcaico. Mas são folhas bem fragilzinhas, é um papel jornal, parece. Dá para ver o verso, quando você está lendo aqui, aí no vídeo não vai dar para enxergar, mas dá para ver o verso da página. Então são folhas finas mesmo, né? Mas em termos de fortuna crítica, esse aqui é o livro mais completo. E tem até algumas ilustrações, deixa eu encontrar algumas aqui para mostrar para você. Ilustrações das primeiras edições, da primeira edição, talvez. Tem mais algumas. E assim, tem alguns apêndices aqui, tem textos de apoio, tem... como se chama? Eu tô com a palavra em inglês na ponta da língua aqui. Tem glossários. Então, assim, tudo isso vai adicionando, né? E considerando o que nos diz aqui a parte de trás, né? O preço impresso na capa, que nos Estados Unidos isso aqui custa $8 e que no Reino Unido custa 7 libras, aí você vê que de fato é uma edição econômica, né? Não adianta transformar o preço aí para reais, aí que você vê que fica caro, né? Mas, enfim, para quem ganha em libras ou em dólares, realmente é uma edição econômica e é bastante interessante. Embora a edição da Penguin ali também tenha um texto do George Orwell, que é bastante interessante, né? Bem, Oliver Twist. Oliver Twist é um órfão. Ele nasceu e poucos instantes depois a mãe faleceu. Ela só teve tempo ali de pedir para alguém que colocasse o filho nos braços dela. Ela suspira ali o nome que ele deve ter e falece, né? Isso se deu ali num asilo, perdão. A mãe foi levada ali às pressas porque estava em trabalho de parto e não tinha para onde ir. E aí o médico, inclusive, que é chamado ali no momento do parto, ironiza ali a situação, porque depois que a mãe morre, ele pega o braço esquerdo dela, a mão esquerda, né, e olha aqui, e faz o seguinte comentário: se repete a velha história, mais uma vez sem aliança, né? Então, nos é dado a entender ali que a mãe do Oliver Twist é uma prostituta. E depois nós temos contato com outras personagens que também são prostitutas. E esse é o meio em que Oliver vai sendo inserido, logo após o seu nascimento. Eu destaquei aqui um parágrafo
logo após o nascimento do Oliver, ele tem algumas dificuldades ali para respirar e tal, e, enfim, ele sobrevive, né? E aí, descrita essa batalha do menino, do bebê Oliver com a morte, né? É dito o seguinte: imediatamente achou o seu lugar, isso na página 36 da edição da Penguin do Brasil. Imediatamente achou o seu lugar, filho da paróquia, órfão do asilo, fadado a uma vida humilde, de muito trabalho e fome, a ser espezinhado e desprezado pelo mundo afora, sem ser alvo da piedade de ninguém. Então, em poucas linhas aqui, resume-se a história de Oliver Twist. Vai ser uma história muito triste mesmo. Esse aqui é um livro assim, trechos muito pesados. Você vai ficando um pouco deprimido com a situação em que o Oliver se encontra em determinados momentos. E aí, assim, é uma montanha-russa, porque logo as coisas dão certo, ele é rodeado ali por pessoas que querem o seu bem, que fazem o bem para ele, que cuidam dele, e de repente ele já está de volta numa situação deplorável, enfim, ele é sequestrado uma vez por um bando, e depois ele é devolvido à família que cuidou dele, então fica nessa, sabe? A gente tá triste, tá feliz, tá triste, tá feliz, com o Oliver aqui, conforme ele vai passando por essas situações. Num primeiro momento, ele fica ali num asilo, sendo... É uma espécie de asilo que pertence à igreja anglicana, né? Então a igreja sustenta esses cuidadores ali das crianças, né? E são condições paupérrimas, porque eles preferem investir na estrutura física ou nas condições dos funcionários, né, a investir nas crianças. Então chega um momento ali, por exemplo, em que isso aí é uma das cenas clássicas da literatura universal, mesmo sem você ter lido o livro, talvez você conheça a cena, né? As crianças do asilo ali decidem que alguém tem que pedir por mais mingau um dia. É a única coisa que eles comem, mingau e pão, de vez em quando, algumas fatias de pão. E aí eles decidem que alguma das crianças vai ter que pedir por mais. E aí eles tiram a sorte ali, e claro que cai em Oliver Twist, né? E ele chega ao merendeiro ali, seja quem for, e diz, olha, eu queria um pouco mais, né? E aí torna-se um alvoroço. Como assim Oliver Twist quer mais? Onde já se viu que é absurdo pedir uma concha a mais de mingau, ou enfim, o que for. E aí ele é punido, ele fica de castigo por dias numa salinha escura, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém e tal. E quase sem comer também. Tem um dos funcionários ali, um dos conselheiros, né, como se diz, ali tem o conselho da administração do asilo, né? Um desses conselheiros disse que Oliver Twist tem que ser enforcado por ter pedido mais. Então, assim, a vida realmente não está muito fácil. Eles dão uma recompensa, eles oferecem uma recompensa para quem quiser adotar uma dessas crianças. Em determinado momento, uma família, para receber a recompensa, leva Oliver para casa. Mas eles querem Oliver mais como um ajudante ali no negócio deles do que como um filho propriamente. E aí, essa família de sobrenome Sowerberry trata o Oliver, se não um pouquinho melhor, quem sabe até nas mesmas condições, só não pior do que nas condições em que ele vivia lá no asilo, né? E aqui na página 93 nós temos uma descrição da senhora Sowerberry, que deveria ser a mãe adotiva do Oliver. A generosidade da senhora Sowerberry para com Oliver consistira em lhe conferir em abundância todos os restos intragáveis que ninguém mais se dispunha a comer. Então as refeições do Oliver eram justamente essas. As que nem o cachorro queria comer, Oliver podia se alimentar daquilo. E aí Oliver resolve fugir um dia. Ele resolve ir para Londres. Ele mora numa cidadezinha ao norte de Londres. Ele resolve que vai fugir, passa 7 dias caminhando. Mas antes disso, ele passa na frente daquele asilo onde ele viveu por alguns anos, né? E ali ele encontra um amigo que tá rastelando, tá mexendo no jardim, tá fazendo alguma coisa. E esse amigo dele se chama Dick. E ele abençoa o Oliver, enfim, deseja boa sorte na jornada e diz, adeus amigo, Deus te abençoe. Isso na página 97. E aí tem um parágrafo aqui que diz o seguinte, a bênção saíra dos lábios de uma criança, mas era a primeira que Oliver recebera na vida. Aqui Oliver tinha 9 anos de idade. E no decorrer de todas as lutas e sofrimentos de sua existência posterior, todas as dificuldades e mudanças trazidas por tantos anos cansativos, ele jamais a esqueceu. Então aqui nós estamos aprendendo sobre o caráter do Oliver. Ele é um menininho muito bondoso, muito humilde, muito sensível. Por mais que ele passe pelas maiores dificuldades que você possa imaginar, ele não perde essas características. E onde ele encontra bondade, ele retribui também sempre com bondade. Mesmo onde ele encontra maldade, ele retribui com bondade, né? Ele é sempre gentil com aqueles que nós, leitores, podemos imaginar ou podemos dizer que não merecem a gentileza do Oliver. Bem, ele vai para Londres, então.
caminha ali por 7 dias, mal comendo e, enfim, com os sapatos esfarrapados. Acho que ele já chega em Londres descalço, enfim. E lá ele conhece um rapaz que o leva para um grupo de adolescentes, perdão, de adolescentes, onde todos os adolescentes são, assim, mais bem cuidados em termos de alimentação. Mas existe um grande porém aí. Eles são treinados para roubar. Então é um grupo de ladrõezinhos, adolescentes, crianças, adolescentes. Eles são liderados por um... Eu não queria usar essa palavra, mas eles são liderados por um judeu. É porque aqui no livro, esse líder da gangue é descrito como um judeu. Ele tem um nome que é Fagin, mas sempre que o Dickens vai se referir a ele, ele usa a expressão o judeu. O judeu fez isso, o judeu falou aquilo, o judeu foi em tal lugar. Inclusive ele recebeu críticas na época da publicação do livro, enfim, por retratar os judeus como eram retratados na época, né? Mas seja como for, fiel ou não essa caracterização que o Dickens faz, esse homem lidera ali esse grupo de adolescentes e cuida deles dessa forma. Então dá comida, eles têm alguns privilégios aqui e ali, mas assim, quando eles voltam para casa sem ter roubado nada, então eles recebem castigos físicos e tudo mais, ficam sem comer, ficam de castigo e etc. Embora eu não tenha entendido muito bem por que é que esses adolescentes não fazem alguma coisa, porque são todos delinquentes. Nenhum deles ali tem medo de matar alguém, por exemplo, né? E eles têm diversas chances de fazer sumir o judeu, o homem, o que for, o líder da organização. E eles não fazem nada, né? Eles sabem que esse cara tem dinheiro e não fazem nada. Então eu não sei, eles passam por uma espécie de lavagem cerebral. Eles roubam todo mundo na rua, mas não roubam o líder deles ali, que os trata tão mal quando eles não conseguem roubar nada, né? Mas, enfim, eles estão tentando treinar o Oliver para roubar também, mas o Oliver é simplesmente bom demais para isso, e ele não consegue roubar nada. Mas um dia, os seus colegas ali cometem um crime e saem correndo, e Oliver sai correndo atrás. Mas como os outros que de fato cometeram um crime, que de fato roubaram alguma coisa, são mais rápidos, então o Oliver é que acaba sendo incriminado, ele é preso, mas ele não fez nada, né? Então ali começa mais uma vez essa série de mudanças do Oliver, ele vai pra cadeia, e aí a vítima do roubo, né, conhece o Oliver e aí diz, não, mas não pode ter sido esse menino que me roubou e tal, enfim. Então acaba que essa vítima do roubo, eu esqueci, Sr. Long alguma coisa, Longhorn, se não me engano, depois eu coloco aqui na tela, essa vítima do roubo acaba se tornando um benfeitor aí pro Oliver, de quem o Oliver depois é tirado mais uma vez. Então, assim, as idas e vindas da vida do Oliver vão nos entristecendo e nos alegrando de tempos em tempos. Em alguns capítulos a gente tá mais para baixo, em alguns capítulos a gente tá mais alegrinho, porque o Oliver tá assim também. O livro tem um final feliz, que é claro que eu não vou contar para você qual é, mas a grande pegada aqui desse livro é entender, assim, por que é que são os mais novos que vão herdar o reino dos céus, né? Por que é que são as crianças que nós devemos imitar, de fato? Na humildade do Oliver, na inocência do Oliver, na bondade do Oliver, ele nunca se deixou perder as esperanças, ele nunca se permitiu fazer mal a alguém, mesmo que isso fosse beneficiá-lo, né? E eu acho que o interessante aqui é a gente observar isso. A realidade de que o Dickens está tratando aqui é a Londres ou a Inglaterra da Revolução Industrial, né? Em que muitos passavam por necessidade, em que existia uma nobreza, nobreza talvez não seja a palavra, isso é mais feudalismo, né? Eu já tô velho demais para me lembrar desses conceitos todos, mas existia ali uma camada da população que vivia muito bem e não permitia que as camadas inferiores vivessem bem também. Então, Dickens conhecia isso muito bem e está retratando isso no seu livro como faz, talvez em toda a sua obra. Eu nunca li um livro do Dickens que não tenha uma crítica social nesse sentido. Não que eu me lembre, pelo menos. Então, é interessante observar isso aí. É interessante ver a bondade nas pessoas que rodeiam o Oliver aqui e ali, de modo que nós saímos esperançosos dessa leitura, né, justamente com essa ideia de que a humanidade não está de todo perdida, existe muito mal, sim. A maior parte do livro vai se passar ali justamente entre pessoas e entre situações que talvez queiram nos fazer perder a esperança, mas existem pessoas muito boas, sim, que fazem ao Oliver muito bem, sim, né? E aí, acredito eu que nós devemos almejar ser como dois grupos de pessoas aqui. Como o Oliver, por causa da sua
bondade infinda, né, apesar das diversas situações da vida, tomando para nós sempre o exemplo e como se diz, a motivação, né, de lembrar que, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos ser bons, nós não sabemos por que tipo de situação outras pessoas que nos rodeiam estão passando, né? E nada nos custa ser gentis com essas pessoas, certo? E o segundo grupo seria justamente essas pessoas que fazem bem ao Oliver, que percebem as situações e as injustiças pelos quais o Oliver está passando, e dão para ele algum conforto, não é? Não é sair distribuindo esmola por aí, mas é saber se relacionar com diferentes tipos de pessoas. Não que nós não soubéssemos isso antes de ler o livro, não que nós precisássemos que Dickens nos diga isso, porque ninguém havia dito antes, não é isso? Dickens não está redescobrindo a roda aqui, né? Mas é o jeito dele de nos trazer esse tipo de mensagem. E aí, se você observar, por exemplo, se eu não me engano, Mateus capítulo 25, vamos tirar a dúvida? Quando Cristo está falando com os seus discípulos. Vejamos, a partir do verso 35, Mateus 25, a partir do verso 35. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então não nos esqueçamos, Charles Dickens era cristão, e ele coloca essa moralidade cristã nos seus livros também. Né? Ao fazer o bem a mesmo os menores, aos menos favorecidos, aqueles que estão à margem de tudo, nós estamos... É como se nós estivéssemos fazendo isso ao próprio Cristo. Então, eu acho que não há motivação maior do que essa para fazer o bem, né? Mais do que fazer porque é certo, mais do que fazer pela conveniência ou pela obrigação. Fazer porque é isso que nosso Senhor nos ordena. E não há prazer maior nessa vida do que fazer aquilo que Ele nos manda, penso eu. Tá aqui uma boa recomendação para você, Oliver Twist. Tá aqui outra boa recomendação para você, o Evangelho de Mateus, embora eu prefira o Evangelho de Lucas. E fica aí para você meu abraço, boas leituras e até a próxima.